A Bíblia vai dizer que Deus deu uma medida de fé para cada um. E como Ele é justo, Ele não deu mais fé para mim, não deu mais fé para você, nem para outro irmão. Por que no momento de que a pessoa tem que orar, tem aqueles irmãos que falam pro outro: ora para mim, ora por mim, você que tem mais fé que eu? Boa. Sim, na verdade, a ideia não é que a gente tem mais fé ou menos fé. Porque a fé, por exemplo, pra gente é como o amor. O amor não tem muito amor e pouco amor. O amor é quase que binário mesmo. Ou você ama ou você não ama. A gente, romantizando o amor, aí a gente tem essa ideia de que, poxa, eu amo muito ou eu amo pouco. É quando você tá apaixonado, você chega na pessoa e fala, eu te amo muito. E sei lá, quando é uma coisa meio banal, meio comum, assim, eu amo, mas é pouco, não amo muito. Mas não tem amo pouco ou amo muito, tem amor. E não tem muita fé ou pouca fé, tem fé. É que a nossa tradução, você vai encontrar alguns textos, por exemplo, quando Jesus acalma a tempestade, ele vai chegar nos discípulos e usar a expressão, por que vocês não tiveram fé? Ou, por que vocês tiveram pouca fé? Ou, em outro momento, quando Jesus ele vai curar a filha do Jairo, a expressão que ele usa é: nem em Jerusalém eu vi tanta fé assim. E quando, por exemplo, a mulher com fluxo de sangue vai tocar em Jesus, ele vai dizer para os discípulos: alguém me tocou com fé. Então ele vai usar a expressão fé, pouca fé e muita fé. E a gente acaba, por nossa tradução, classificando isso como níveis de fé. E na verdade não, fé é fé. Se você for, por exemplo, olhar em outras traduções, você vai ver Jesus tirando a palavra fé e usando timidez. Por exemplo, quando ele apazigua a tempestade, ele para com as ondas, o vento, dá uma ordem, o mar se acalma, ele olha para os discípulos e diz: por que sois tão tímidos? Por que vocês estão intimidados? Então, a fé, na verdade, é essa realidade, é esse ambiente. Agora, tem pessoas que conseguiram transcender a essa realidade. Tem gente que conseguiu transcender a essa imanência que a gente vive, a essa realidade nua e crua aqui, essa vida, essa selva de pedra que a gente está todo dia. Tem gente que conseguiu transcender, tem gente que não. E me parece que às vezes a gente consegue reconhecer essas pessoas que transcenderam com um olhar. E aí quando você reconhece essa pessoa, é muito natural você falar: cara, ora por mim. Ora por mim, porque me parece que você chegou num lugar que eu queria chegar e não cheguei. Você conheceu uma realidade que eu queria conhecer e não conheci. Pô, eu tô vendo o cara passar pela mesma coisa que eu e ao invés de estar desesperado, ele tá em paz. Eu tô vendo o cara sofrer como eu tô sofrendo e ao invés de estar chorando como eu tô chorando, ele tá levando a vida numa boa, ele se levantou do tombo que ele tomou, ele sacudiu a poeira e continuou andando. Como que o cara conseguiu continuar andando numa situação dessa, de um jeito desse, de uma forma dessa? É que ele transcendeu, esse cara entendeu, ele acessou esse ambiente, ele acessou essa realidade, ele teve essa compreensão e nem todo mundo teve. Então quem não tem acaba pensando que o outro que tem é porque tem mais fé. E aí é que mora o ponto, assim, que eu acho que é legal a gente discernir. Não é que o outro tem mais fé e você tem menos fé. É que o outro tem fé e você não tem fé. Entendeu? Não é questão de mais ou menos. É questão que um encontrou, o outro ainda não. E aí ele vai pedir ajuda, ele vai do jeito dele, da forma dele: cara, ora por mim, me ajuda, parece que você fala mais com Deus, parece que Deus ouve você e não ouve a mim, então me dá um jeito, me ajuda. Então não é que um tem mais fé do que o outro, é que um tem e o outro não tem, é 0 e 1, é binário, não tem muito ou pouco. Fé é fé. Ou você acessou essa realidade ou você não acessou. Uma das coisas que eu gosto de pensar, assim, que para mim faz muito sentido, é muito interessante. A gente sempre pensa naquela ideia de estar muito próximo. Mas Jesus, quando ele vai se apresentar para os seus discípulos, em um dos momentos, ele usa a expressão de que ele é a porta. Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, eu sou a porta. E sim, se você tiver a 1 metro da porta e não passar por ela, você está do lado de fora. Tão quanto como aquele que está a 1 quilômetro da porta. Então estar a 1 quilômetro da porta, estar a 1 metro da porta, estar a 1 passo da porta, sem passar por ela, você está do outro lado ainda.
Então não é muito ou pouco, é passar, é 0 e 1, ou eu tô do lado de dentro ou eu tô do lado de fora. Eu não tô meio termo, eu não tô ali quase, eu não tô chegando. Ou você tá dentro ou você não tá dentro. A fé é assim, ou você tá dentro dessa realidade ou você não tá dentro dessa realidade. E para mim, assim, a grande tensão é que essa realidade de fé, a gente precisa, na verdade, começar a entender que ela existe. A gente precisa começar a abordar essa sensação de espiritualidade, começar a entender que ela existe e, cara, dar um jeito da gente se livrar dessa realidade de crenças que nós construímos, de que a fé é para resolver um problema que eu tenho, ou é para me dar alguma coisa que eu preciso, ou é para resolver um BO da minha vida, e não é isso. A fé não é para resolver um problema da sua vida, a fé é para levar você para outra realidade, para que ainda que a sua vida não tenha nenhum problema resolvido, você continue íntegro, cheio, inteiro, como um grão de mostarda. Então a fé não é para fazer as coisas dar certo. A fé é para quando as coisas dão errado. Porque se der errado, tá tudo bem. Se der certo, ótimo. Vou ficar muito feliz. Se der errado, ótimo também. Porque não é o certo ou o errado que aconteceu ao meu redor que vai transformar a pessoa que eu sou. É uma realidade que a gente precisa acessar. E para acessar, a gente precisa começar a abordar esse assunto com mais frequência, e eu acho que a gente precisa entender realmente que a maior parte dos caminhos que a gente está desenhando, e aí num cenário de igreja evangélica brasileira. A igreja evangélica brasileira hoje, na sua grande parte, de forma majoritária, é uma instituição que estimula as nossas crenças, mas que não nos leva a uma realidade de fé. Infelizmente, nós saímos de um culto com as nossas crenças hiperestimuladas. Você sai de lá assim, vencedor, campeão, Deus dá asa, faz seu voo. Sai de lá assim, sabor docinho na boca. Mas não é isso. Não é isso, não é isso e não é isso. Então a gente tem uma realidade cultica de estímulo de crenças e não de realidade de fé. Pouquíssimas pessoas que você for conversar são pessoas que vão falar para você, cara, eu tô aqui nesse mundo, eu não pertenço a esse mundo e eu vou transcender essa minha realidade. Isso é o Evangelho, essa é a espiritualidade de Jesus e o que ele compartilhou com a gente. Então a gente precisa entrar nessa realidade o quanto antes.